Deus abençoe o pastor Daniel. Deus abençoe meu amigo, pastor Felipe, a nossa irmã Kemi. Isso é inspiração. Porque o inimigo quer nos assustar. Hoje as pessoas estão descrentes no dia de amanhã. Como vai ser o mundo depois dessa pandemia? Eu brinco, eu falo pandemia não, pandemia deles. Depois dessa pandemia deles. Mas o hino falou, posso crer no amanhã. E a Bíblia é tão completa que Jesus ele disse, não vos preocupeis do dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si próprio. A cada dia basta o seu. Sabe, eu nasci na África e na África nós pregamos tudo, mas se você for em 10 igrejas, em 9 você vai ver que o ministério é baseado na batalha espiritual. Que é a realidade que as pessoas vivem da bruxaria, da magia negra, da feitiçaria. Então, eu durante muito tempo eu pregava sobre maldições hereditárias, quebra de maldições, e eu era especialista nisso, em descobrir como as maldições atuam na vida das pessoas. Depois de um tempo, porque você vai crescendo com Deus, eu fui descobrir que a gente não pode subestimar o inimigo, mas também a gente não pode superestimar o inimigo. Porque se o diabo fosse tão forte assim, teria dado o golpe de estado lá em cima. Ele não conseguiu. E o mestre chegou e disse, no mundo tereis aflição sim, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Se ele venceu, é porque nós também venceremos. O apóstolo diz, combati o bom combate, guardei a fé. A luta continua. Amém. A luta continua, mas a vitória é certa. Amém. Glória a Deus. Senhor, te louvamos porque tu és Deus. Obrigado mais uma vez. Estamos felizes por estarmos na tua presença. Queremos falar da tua parte. Queremos, Pai, compartilhar o pão desse dia, Senhor. Abençoa-nos e ilumina o nosso entendimento. Abre o nosso coração, Pai. Que tudo que não provém de ti caia por terra. Espírito Santo nos capacita, nos dando o entendimento aprimorado, Pai, para que possamos sair desse lugar cheio de Espírito, cheio de graça, cheio de poder e cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aproveitamos, eu já pedi para o meu amigo Tiago, pode soltar para nós a palavra de Deus no livro de Hebreus. Hoje nós vamos ministrar mais assim para líderes, para líderes. E eu gostaria que a gente aproveitasse esse momento, Eu pedi para Tiago jogar na tela para todo mundo ler. Quem não sabe ler pode bater a boca que não vou ver que está todo mundo de máscara mesmo. Então, mas pelo menos. Então, eu quero que a gente ficasse com uma linguagem só para entendermos melhor. Então, no meu 3, vamos lá. 1, 2, 3. Sim, 2.
3. Amém. Até aqui mesmo. Deus abençoe. Amém? Pode tomar um assento. Deus abençoe o pastor Daniel pela essa rica oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Eu estou feliz por estar aqui na casa do nosso Pai. Amém, igreja? Gente, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que é vital para todos nós, né? A mensagem do pastor Daniel do domingo retrasado, a introdução daquela mensagem falou muito comigo, porque esse é o momento em que cada um de nós ele está voltando dentro de si e tirando suas conclusões, tirando umas lições de tudo que tem acontecido, porque quando você caminha com Deus, você corre às vezes o risco de achar que você se tornou um Deus. Muitas vezes nós cometemos esse erro, nós que somos líderes, pastor de igreja. Tem momento que a gente pensa que as coisas acontecem porque a gente quer que elas aconteçam. E durante esse período dessa pandemia, a gente tem acompanhado o que tem acontecido no mundo e numa visão política, numa visão espiritual, cada um de nós está tirando suas devidas lições. E hoje à tarde o pastor Daniel falou para mim, consegue trazer uma palavra para os líderes? Entre tantas palavras, eu fui orar essa tarde, e eu estava lá com Maranhão, orando, e Deus, Ele me levou nessa palavra. É uma passagem que todos nós conhecemos. Mas será que todos nós entendemos o que é o autor do livro de Hebreus? Por mais que as pessoas, as academias teológicas, falam que é uma irresponsabilidade afirmar que foi o Paulo que escreveu, mas está evidente, porque nós temos evidências de que o Paulo que escreveu, mas isso não é assunto para nós.
Mas presta atenção, ele fala de algo muito capital. No versículo 1, ele introduz essa passagem. Lógico, ele não separou os capítulos. Mas o capítulo já começa falando: portanto, nós também, pois que estamos rodeados, cercados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então o autor, ele aconselha, ele fala: por causa de uma grande nuvem. Ele não fala só de nuvem, mas ele fala que a nuvem, ela é tão grande de testemunho, de pessoas que abdicam da própria vida para fixar os olhos em nós, para ver como é que nós agimos e reagimos. Porque você nunca descobre uma pessoa, você nunca descobre o temperamento de uma pessoa nas ações, mas sim nas reações. Outro dia eu estava no aeroporto, lá em Angola, em Luanda, eu estava viajando, e o rapaz lá do check-in estava, ao invés de atender, eu estava atrasado, ele estava lá num papo. E eu ficando lá falando: me atende que cheguei já atrasado, e ele não estava nem aí. Eu dei um grito. Pensa num grito de um leão que não aguenta mais ficar no zoológico e quer fugir de qualquer jeito. Aí eu viajei, fui embora. Foi um escândalo. Foi extremamente escandaloso. Eu fui embora. Passou alguns tempos, voltei em Angola. Aí encontrei um pastor que eu considero como um dos pais da fé. Ele falou: filho, vem para cá. Aí eu fui lá, ele falou: senta aí, sentei. Ele falou para mim bem assim: eu vou te dar um conselho. Não pensa que o fato de pregar te torna homem de Deus. De bom pregador, o inferno está cheio. O diabo mesmo pregou para Jesus. O diabo pregou para Jesus. Ele diz: eu te coloco aqui no monte, jogue-se, porque está escrito. O diabo prega. Só que nós temos que ter elegância. Porque o manual que a gente usa não é só para os outros, mas antes para nós mesmos. Nós é que temos que ser exemplar. Aí dentro de mim eu falo: mas que diabo esse senhor está falando? Aí eu fiquei ouvindo ele. Ele fala, eu falo, mas eu falei: amém, pai, esse discurso é muito bonito, mas o que está acontecendo? Eu falei: meu filho, você surtou no aeroporto. Eu falei: mas isso faz tempo? Não faz tempo. Ali tinha pessoas que te conhecem, membros dessa igreja, que te admiravam. Ou seja, você não morreu, mas estavam falando de você no passado. Que te admiravam. Então você tinha que ter cuidado. Falei: mas não tem mais elemento, você não pode justificar um erro, não pode. Isso é falta de humildade. Todo mundo, os franceses falam assim: qui s'excuse s'accuse. Quem se desculpa se acusa. Você é uma pessoa que Deus colocou na vitrine. Agora guarda uma coisa:
O destino do vidro é quebrar. Se tu não cuidar, isso quebra. Então ninguém vê Deus. O mundo vê Deus em nós. Gente, as pessoas podem fazer o que eles quiserem. Quantos padres abusam de criança? Mas quando um pastor faz alguma coisa, o mundo vem em cima. Então existem pessoas que às vezes não sabem identificar o vírus que te impede a prosseguir. Porque cada um de nós tem obras prescritas por Deus que tem que cumprir. Será que nós já buscamos? Quais são as obras que Deus escreveu para eu cumprir? A que distância eu estou para alcançar essa meta? Será que eu é que tenho que me autoavaliar? E ele está falando aos hebreus, os donos das promessas, o povo das promessas, para quem Jesus foi enviado. Ele está falando para eles. Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador. Autor e consumador. Ou seja, tudo que nós fazemos é para Ele. Quem nos avalia é Ele. Quem aproveita de tudo que nós fazemos é Ele. E o autor, ele prossegue, ele vai falando, vai falando, vai falando. Agora, eu queria focar no verso 4. Quem tem uma linguagem diferente da linguagem que a gente leu aqui? Eu não gostei muito dessa linguagem, até porque é muito diferente até dos textos originais. Verso 4, diferente dessa linguagem que nós lemos. Alguém pode ler para nós? Gente, ninguém sabe ler. Vocês ouviram? Não, mas é isso que nós acabamos de ler, pastor. O quê? Ainda não resistisse até o sangue. Até o sangue. Então, em todas as versões, a versão mais plausível, digamos assim, é essa. Em inglês diz assim: Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Ainda não resististe até o sangue. Ou seja, se você pegar a primeira passagem e a passagem, não, é primeiro versículo, e o versículo 4 está falando da mesma coisa. O pecado que facilmente nos cerca. E aqui ele revela que existem pecados que são genéticos. Existem pecados que estão no sangue. Então ele está dizendo que até agora a gente ainda não resistiu até o sangue, até o ponto de cortar um cordão umbilical. Porque existem pecados que são assim. Se você for, por exemplo, analisar o alcoólatra, por exemplo, diz o quê? Filho de alcoólatra tem 60% de chance de ser, chance não, azar, né? Tem 60% de azar de ser
alcoólatra. Então isso não é nem espiritual. Não é algo espiritual, é algo genético. Eu vou dar um exemplo prático. Tempos atrás, morreu aquela cantora, a Whitney Houston. Aí, algum dia depois que morreu, era a filha dela. Do mesmo jeito. A mãe morreu, overdose, bebeu, cheirou, na banheira morre, e a filha também morreu de overdose. Aí você fala, mas é maldição hereditária, que maldição é essa, que praga, que Satanás é essa? Não, mas quem é aquela moça que morreu? A moça era filha de Bobby Brown com Whitney Houston, os dois drogadinhos. Ou seja, essa criança já era viciada dentro do ventre. Então, depois que nasce, primeiro contato que faz com as drogas ativa a dependência. Então é um pecado genético. Agora, se filho de drogado tem chance de ser drogado, filho de alcoólatra tem chance de ser alcoólatra. Agora, filho de prostituto, prostituta. Nós na África, por exemplo, já nascemos numa cultura de poligamia. Eu aqui, meu pai teve filhos com 7 mulheres. E as pessoas acham isso normal. Ah, mas é cultural. Então nós não sabemos que atrás de toda cultura existe um culto. Você que tem que saber a quem render o culto. A Deus ou a Satanás. Porque a palavra de Deus está aqui. Porque engano nosso, pensando que nós conseguiremos caminhar com Deus, ocultando pecados, ocultando erros. Muitos de nós não evoluímos justamente por causa disso. A gente não consegue se desvencilhar com pecado que cola em nós. Eu, há um bom tempo atrás, o meu sonho, pastor Cláudio, era ser pregador. Era meu sonho. Pregar em congresso, ser famoso. Então, quando um homem de Deus busca ser famoso, pode ter certeza que você já saiu do trilho. Você já está servindo com motivação errada. Aí comecei. A primeira vez que eu vim aqui no Brasil, eu tinha 25 anos. Eu fui pregar no congresso, lá em Brasília, da Catedral da Bênção. Eu era bem franzino. Usava um terno, os ombros chegavam nos cotovelos. Está magro que eu era. Mais de 20 mil pessoas. Aí quem estava lá? Masmorro, Silas Malafaia e os nomes fortes. E eu estava lá. Quando o apóstolo daquele ministério olhou para mim e falou: esse aqui é o pastor da África que vocês falaram que ele é isso. Eu fui lá para pregar 40 minutos. Cada pregador tinha falado: rapaz, você tem 10 minutos. Ou seja, pela minha aparência, ele não acreditava que Deus poderia estar dentro de mim. E eu peguei o microfone em 10 minutos. O ginásio foi abaixo. Quando eu fui devolver o microfone, já não queria mais, eu queria que eu pregasse. E de lá começou a surgir convites.
E as pessoas falaram para mim, para você se tornar famoso aqui no Brasil, tem que pregar nos Gideões. Aí eu fiz de tudo para pregar nos Gideões. Em 2008, eu fui agendado para pregar nos Gideões. Peguei o microfone, comecei a pregar, as pessoas aplaudindo. Eu falei, pronto, eu sou o cara. Aqui a Bíblia diz, autor e consumador da nossa fé, de tudo que nós fazemos, é Cristo. A honra é dele, a glória é dele, os aplausos são dele, o mérito é dele, tudo é dele. E a Bíblia está clara, diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Comecei a pregar no mundo. Resultado, comecei a negligenciar a minha família. Não apareci em casa. Comecei a proporcionar luxos para os meus filhos. Eu tenho uma filha de 20 anos, ou outro de 17 anos. Não sabem como é estudar numa escola pública. Não sabem como é andar a pé. Então comecei a descobrir que eu era animador de palco. Era tudo, menos um homem de Deus. Porque eu fazia tudo que uma pessoa endemoniada pode fazer. Pregava mentira no púlpito para impactar. E eu chegava a evento, o organizador do evento falava para mim assim, ó, você vai falar isso, aquilo. Tá ok? Tá ok, deixa comigo. Então eu estava indo reto, sem escala, para o inferno. Comecei a viajar o mundo todo. Falava, não, eu vou ser reconhecido como um grande pregador. Deus não está preocupado se tu prega mais ou menos. Deus, Ele está preocupado em saber se você consegue viver o pouco que você conhece para te aproximar de Deus. Nós fazemos a obra de Deus não para receber palmas, aplausos, mas para nos aproximarmos de Deus. Eu fazia coisa que as pessoas falavam para mim, os meus irmãos falavam para mim, você não é diferente do teu pai. Tudo que meu pai fazia, eu fazia. Mas qual a diferença entre meu pai e eu? Meu pai nunca conheceu a Cristo. E eu era pregador. Eu era pregador. Então Deus, Ele viu que eu estava pegando um caminho meu que sem volta, que estava me levando direto à ribanceira. Porque quando você vai meditar Salmo 23, ele não se limita só nos pastos verdejantes. Lá tem um cajado também. E o cajado é para filhos. Porque o filho que é filho, o cajado o traz de volta para casa. Quem é bastardo, igual nós acabamos de ler aqui, cajado o afasta. E cajado só serve para filho. Deus, Ele não dispensa, Ele não desperdiça o cajado para quem não é filho. Domingo à noite nós lemos aqui 2 Timóteo 2,19. Foi a palavra que Deus ministrou na minha vida. Deus conhece
aqueles que a Ele pertencem. E todo aquele que confessa, que profere o nome do Senhor, se afaste da iniquidade, se afaste do mal. Porque ele foi enfático quando ele disse: muitos dirão, Senhor, mas eu fiz milagre no teu nome, eu expulsei demônio, eu curei, eu ressuscitei, eu fiz isso. E ele vai dizer: aparta-te de mim, não te conheço. Todos que serviram no quê? Na iniquidade, na mentira. O pastor foi feliz domingo quando ele falou: oh, a gente tem que refletir. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Mas como é que o mundo tem que parar, enquanto que ainda o Espírito Santo ainda não arrebatou a igreja? Como é que um vírus vai parar? A gente sabe que é propósito de Deus. Mas entre nós, pare e pense, o que que Deus está ensinando para nós? A igreja estava pegando uma curva muito perigosa. A igreja estava se tornando cada vez mais terrena. É casa na praia, é jato, é carro de luxo. Isso é ruim? Não é ruim. Mas será que é prioridade para nós? Será que isso é problema para Deus? A cabeça do povo é só como ganhar dinheiro. Igreja traz pessoas. Eu não sou contra. Tudo que eu quero que você prospere na tua vida, que teus negócios vai à frente, que você tenha como sustentar a tua família. Mas saiba que existe coisa que você não compra com dinheiro. É a tua salvação que te foi dada de graça. Dá uma salva de palmas para o teu Deus, porque Ele te deu isso de graça. E não perca isso, porque Ele pagou o preço que nem você vai conseguir pagar, que nem teu pai vai conseguir pagar, que ninguém vai conseguir pagar na face da terra. Aqui está escrito, aqui você acabou de ler, o que Ele sofreu para ti, para mim, para nós. Então cada um de nós precisa voltar e saber, ó, a igreja não é esse templo. Porque no dia do arrebatamento, esse templo não vai subir. Nós temos que parar e pensar, a igreja somos nós. A embaixada de Deus nessa terra somos nós. Quem representa Jesus somos nós. Mas a nossa geração é uma geração de sabidos. A pessoa vai lá na livraria Manaim, compra uma Bíblia, pronto, já é arcebispo. Ele mesmo compra óleo lá, quanto? R$8. Ele chega na casa dele, joga na cabeça, sou o Papa agora, ninguém me segura. Aí cada vez mais igreja nascendo sem base, sem fundamento, sem estrutura, porque rebeldes só formam rebeldes. Rebelde só produz rebelde. Mas ainda está na hora de todos nós voltarmos. Quando eu percebi que o cajado de Deus começou a pesar na minha vida, teve vezes aqui no Brasil eu pregava
5 agendas, no mês eu levantava 100 mil reais. Então comecei a trabalhar, a pregar só por dinheiro. Mas Deus, Ele sabe quem é dele. E o cajado veio de uma forma tremenda na minha vida. Só não enterrei minha filha porque houve misericórdia, intervenção divina. Comecei a perder coisas, a perder casas, carros, terreno, amizade. Comecei a perder as coisas. E não me ligava que era a mão de Deus pesando na minha vida. Até quando estava prestes a enterrar minha filha. Aí eu voltei. Filme. Falei, ó, enterrei pai, enterrei mãe, enterrei irmãos, enterrei mãe, enterrei primo, enterrei amigos mais próximos. Se eu não vigiar, vou enterrar a filha. O pecado que nos rodeia, que nos cerca. Porque existem pessoas que acostumam tanto com mentira, pensam que falar a verdade é pecado. E as pessoas falam, uma mentira contada várias vezes vira verdade. Mentira de Satanás. Mentira sempre vai ser mentira. Você pode contar 1 bilhão de vezes, não vai se tornar verdade. É mentira que vai te levar para o inferno. Agora, muitos duvidavam do céu e do inferno. Depois dessa pandemia deles, já estão mudando de ideia. O céu existe. Então, se o céu existe, inferno também existe. Tem outro lado da moeda. Então, chegou a hora de sermos exemplar. Diga comigo exemplar. Não estou ouvindo nada. Diga exemplar. Diga, preciso ser exemplar. Na minha casa, na vizinhança, na cidade, no trabalho, onde eu estiver. Agora imagina a vergonha que eu fiz passar. Oh meu Deus, naquele dia que eu estourei, lá naquele aeroporto, pensando que ninguém me conhecia. As pessoas te conhecem. O pastor Sidemar subiu aqui para fazer oração. Sabe quantas pessoas estão olhando aqui? Você pensa que as pessoas não te conhecem. Você vai num restaurante, olha, ninguém me conhece. Tem uísque? Não, se você não está convencido que tem que parar com o uísque, vai bebendo até Deus te libertar. Pior ainda quando você começa a ocultar as coisas, esconder as coisas. Nós temos que puxar o histórico. Qual é o que o autor está falando aqui? O que é que ele está chamando? Que ainda não lutamos até o sangue contra o pecado. E eu preciso de identificar o pior pecado da minha família, o pior pecado que escraviza a minha casa, para eu sair dela. Porque Satanás, ele te escraviza a partir da herança da tua família. Por que você pensa que ele acionou a mulher de Potifar para derrubar o José? Você pensa que é à toa? Não. Porque a família de José tinha maldição de quê? De poligamia, de incesto, de sem vergonhice. Começando com o pai dele. Casou com 2 irmãs. Casou não, né? Ele foi casar com uma, mas encontrou a promoção. Casa com a mais nova e leva a mais velha junto. Promoção boa essa, né, pastor Jefferson? Casar com as 2 irmãs, isso caracteriza o quê? Poligamia, incesto, fornicação, imoralidade.
Como se não bastasse, ele teve filho com as 2 empregadas das 2 irmãs. Eita, homem. Aí, para piorar, o filho dele mais velho, Rubem, dormiu com a mulher dele. Você pensa que parou por aí? Não, não parou. E o patriarca de Cristo, Judá, teve filho com a própria nora. Lógico, foi a arquitetura da nora, mas o fato é que ele teve filho com a nora. Então Satanás, ele olhou e falou: isso aqui é moleza. Na família dele, no sangue dele, já corre esse pecado. E é aqui que eu derrubo ele. Mas Satanás é tão limitado que ele esqueceu que enquanto estava toda a família de José encurvado, e inclusive o pai, José era o único que estava em pé. E Deus, ele quer que vocês fiquem em pé onde teu pai se curvou, onde a tua mãe se curvou, onde você, se eu fosse você, dava uma salva de palmas. Onde toda a tua família se curva, Deus, ele quer que você fique em pé, que você não sucumba, que você não caia no pecado que escraviza a tua família, para que teus filhos não venham a ser escravizados também. Apóstolo, mas que palavra dura. Será que você tem um pessoal com alguém? Não, eu tenho um pessoal comigo mesmo. A partir de agora em diante, gente, eu tenho que me autopoliciar. E eu tenho que ser o meu próprio crítico daquilo que eu vejo, daquilo que eu falo, daquilo que eu ouço. E eu tenho que filtrar as coisas. Porque não estou aqui para trabalhar na maldição da minha família, nem um pouco para o inferno. E eu não quero que, né, falou o apóstolo Paulo, correr aí no fim perder o galardão. Não quero. Gente, eu vim de longe. Já pegou o mapa? Às vezes aonde fica o Congo para vir parar aqui na cidade do Rio Grande. É longe. Por mais que você saiba nadar, você não vai nadar no Atlântico até chegar lá. Mas se nós chegamos até aqui, porque a promessa dele é que você chegue até os confins da terra. Então, vou chegar aos confins da terra para nada? Não, mas as pessoas, muitas pessoas às vezes fazem por dinheiro, como muitas vezes eu fiz. Como muitas vezes eu fiz. Eu não estou falando de outras pessoas, estou falando de mim. Estou falando de mim. Preguei no mundo todo. Mas onde o dinheiro tem governo, o amor é banido. O que eu disse? O que eu disse? Onde o dinheiro tem governo, onde o dinheiro governa, o amor não existe. O amor é o último mandamento que vai nos colocar frente a frente ao Mestre. O apóstolo falou o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Ele diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É uma raiz de todos os males. Mas apóstolo, será que eu vou trabalhar e na hora de receber eu falar não preciso? Não, não estou falando isso. Estou falando do amor. A palavra amor na sua etimologia quer dizer entrega. Entrega. Tem pessoas que matam a mãe por qualquer moeda furada. Tem pessoas que falam, não, dinheiro é um bom servo, mas é um mau senhor. Dinheiro nunca foi servo de ninguém.
Mamon é a única divindade na Bíblia que Jesus chamou de Senhor. A única divindade que Jesus chamou Senhor. Ninguém pode servir dois senhores. Vai amar um e vai odiar outro. Mas observa as pessoas que passam tempo só falando em dinheiro. Esse tipo de pessoa não tem um pingo de compaixão. A primeira coisa que o dinheiro faz é arrancar a compaixão das pessoas. Eu conheço uma pessoa que é muito rico em Brasília, não vou falar o nome dele porque eu não quero processo. Eu fui pregar lá em Brasília. Para você ter uma ideia, 80% dos shoppings lá em Brasília são dele. E aquele dia tinha uma irmã que estava precisando de uma ajuda. Estava numa situação terrível. E eu era o pregador e aquele senhor do meu lado. Riquíssimo, senador ainda. Aí precisava tirar uma oferta para aquela irmã. Uma pessoa multimilionária do lado poderia falar: não, deixa que eu resolvo. E a irmã estava precisando, acho que era 300 e poucos reais só. E aquele senhor tira uma nota azul. Não é aquele azul que você está pensando. O irmão dele, caçula. Pega uma notinha de R$2. Sabe quando te dá vontade de você bater em alguém em pleno culto? Nunca te deu essa vontade, não. Aquele dia me deu. Falei, não sei, esse aqui é um Satanás, demônio, ou as duas coisas juntos. Uma pessoa multimilionária. E depois uma irmã falou para mim que aquele senhor, ele não é nem mal de vaca. Ele não tem mal. Se tivesse mal de vaca, até seria melhor. Mas ele é sem mal. Por quê? O amor ao dinheiro arranca a raiz do amor. Então, muitos erros nós cometemos na nossa geração. Porque a gente focou no material. Esquecemos o espiritual. Queremos ser dono de nós mesmos. Sem respeitar a liderança. Se te falar alguma coisa, não vou mais naquela igreja. Então vai embora, Satanás. Filho que é filho, escuta. Quando eu crescia lá no Congo, na minha igreja, outro dia, o pastor me levantou e falou: tá vendo, esse jovem é um feiticeiro, é um bruxo. Diante a 3.000 pessoas, não abriu a boca. Depois de algum tempo, eu fui visitar esse meu mesmo pastor, lá em Pretória, na África do Sul. E ele estava me apresentando diante a todo mundo. Ele falou: eu nunca preguei diante de 100.000 pessoas, mas esse meu filho já pregou. Mas se teve pessoas que mais apanhou de mim, ele é uma dessas pessoas. A correção nos traz maturidade. Então, quem tem semente de ovelha, ele baixa a cabeça quando vê a correção. Só os bodes retrucam. Só os bodes que questionam. Só os bodes que peitam. Sou teimoso mesmo. Eu questiono mesmo.
Não. A obra de Deus é que nem exército. Você acata a ordem. Você acata a ordem e bate continência. Só há um mestre. Só há um mestre. Então, a partir de agora, a gente tem que se autodiagnosticar. Como é que nós vamos ser daqui para frente? Porque Jesus está voltando. Eu preciso encher meu barco. Eu preciso encher minha igreja. Porque se você ganhava uma alma por ano, agora começa a ganhar 100. Ninguém falou amém. Então, obrigado. Eu vou falar só para o pastor Felipe. Se você ganhava uma alma por ano, agora começa a ganhar 100. Até nisso aí, o que eu falei para ele, eu falei com a fé, mas é antibíblico o que eu falei. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: o menor virá a ser 1000. Dá uma salva de palmas para o teu Deus, que você ganha 1000 pessoas, que você ganha vida, teus colegas de serviço, teus clientes, teus vizinhos, teus amigos. Fique em pé, aplauda o Senhor, fique em pé. Aplauda o Senhor, continua aplaudindo. Que teu comportamento. Gente, hoje eu estava fazendo uma demonstração antropológica com o pastor Jefferson. Estávamos aqui, pastor Jefferson e o pastor Daniel em Maranhão estavam aqui. Eu falei para eles que eu sou descendente direto de pigmeus. Já ouviram falar de pigmeus na África? Sim? Pode rir. Tira a máscara, pode rir. Não, pastor Wagner não. Pastor Wagner, ele é esquimó. Ele veio do norte. Eu estava mostrando para eles as pessoas, porque pigmeu, o mais alto dos pigmeus tem 1,50. Mas meu filho já quebrou essa escrita, porque meu filho está com 1,82. Mas eu estava explicando para ele, não são chamados. A pastora falou com meu filho hoje. Não chama pigmeus por causa da altura. É por causa do antebraço. Esse aqui, ó. Em grego é chamado de pignes. Tá vendo? Estou dando uma aula de antropologia de graça, tá? Porque eu acordei de bom humor hoje. Aí eu mostrei para ele é maior do que eu, mas meus braços são compridos. Então, não tem aquele filme, Os Últimos dos Moicanos? Eu sou os últimos dos pigmeus. Então, a tribo do meu pai lá no Congo, você pode até pesquisar, é a tribo mais violenta que tem. Mais sanguinária. As festas da família do meu pai, para ter sucesso, tem que ter derramamento de sangue. Alguém tem que derramar. E eu estava contando para o Maranhão, te falei, né, Maranhão, que lá na aldeia do meu pai, tipo assim, eles são um rei de tribo, eu sou príncipe. Eu sou príncipe 2 vezes, da tribo do meu pai e da tribo de Judá. Então, presta atenção. Presta atenção. Então lá, quando eu vou lá, como eu sou da linhagem real, eles têm que fazer a festa. É a festa que eles fazem. Quando nasce um menino, pastor, o primeiro banho do menino é dado com o osso da onça pintada, que é o animal símbolo do país, a onça pintada. Então a criança já cresce com aqueles instintos selvagens. Eu, quando era pequeno, toda hora queria brigar, queria lutar, Agora, meu filho do meio nasceu, o brasileiro, nasceu em Campinas. E outro dia, quando ele tinha, acho que 2 ou 3 anos, ela estava brincando com a irmã dela, pastor Wagner. Ele deu um pulo, igual a onça dá
os dedos bem assim. Eu olhei a mãe dele olhou para mim e falei, nossa, como é a genética é forte, como é a maldição é forte. Colocamos ele lá, começamos a quebrar essa maldição. Então o que eu estava falando? Quando um príncipe vai visitar a aldeia, eles têm tipo de um berrante que chama, né? Berrante, né? Eles tocam aquilo e a onça, o que eu estou falando para vocês não é ficção, é feitiçaria da África. A onça pintada vai matar um animal lá na floresta e vai trazer até no fundo da casa. Então eu sempre cresci assim, era uma pessoa muito briguenta. Sou pastor desde 20 anos de idade. Eu me lembro quando eu pastoreava, a primeira igreja que eu pastoreava, quando o jovem discutia, falava, você é endemoniado, sai daqui, sai filho de Satanás. Eu era assim, em pleno culto. Mas você pode falar tudo que você quiser. No dia que eu fui, em 2005, eu fui dar uma palestra lá no Congresso Nacional, em Brasília. Uma semana da África que estava lá, eu estava com meu livro Lágrimas Negras. Aí o Crivella era senador. E ele morou 5 anos na África. E ele me chamou no gabinete dele. Gente, aquele homem falou comigo, eu senti uma paz. Quando eu saí de lá, eu comecei a orar. Falei, Deus, eu preciso ser uma pessoa pacífica. E eu quero receber uma paz. Eu não quero mais ser aquela pessoa briguenta que briga com tudo. E eu quero me livrar desse pecado que está no meu sangue. Eu quero me livrar desses instintos selvagens. Em 2009, uma vizinha, eu liguei para o síndico do prédio. Ele não está. Aí a mulher dele atendeu, falou, o senhor Giancone, eu falei, sou eu sim. Ele falou para mim bem assim, foi o dia que eu ganhei a vida. Falou, eu lembrei pela tua voz, você é uma pessoa que transmite paz. Eu pensei que você ia aplaudir a Deus. Não fique com inveja. Você também um dia chega lá. Aplauda para Deus a obra que fez na vida do irmão da África aqui, gente. E eu comecei a me envolver na cultura da paz. Porque Jesus, ele disse, você não será chamado filho de Deus se ressuscitar os defuntos, se fazer milagre. Mas ele disse o quê? Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Será que você consegue promover a paz na tua casa? Com tua esposa? Com teu esposo? Eu sou sanguíneo mesmo! E onde está o fruto do Espírito? Onde está? Eu estouro mesmo. Para de falar isso. Para. Eu busquei. E hoje, sabe como é que os meus amigos me chamam? Né, pastor? Sabe como eles me chamam? El pacificador. Não fui eu que me chamo. São meus amigos. Porque eu entendi que eu tenho que me desvencilhar da minha natureza. Eu tenho que me desvencilhar da minha herança genética de briga, de confusão, de encrenca. E eu tenho que ser transformado. Hoje a pessoa pode aparecer aqui, estou falando abertamente. Pode me xingar o tanto que você quiser. Pode me dar um chute. Eu só vou entender que tem um demônio muito grande dentro de você que está querendo me atacar. É isso que o apóstolo quer. Porque a obra que Deus tem para nós é muito grande. Deus não chama ninguém para coisa pequena, porque Deus não faz coisas pequenas.
Está na hora de focarmos em nós, examinar quem somos. Ovelha ou bode? Jesus ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. E eu quero que cada um de nós, nesse momento, tire um tempinho de joelho. Faça uma pesquisa dentro de você. O que é que te impede a caminhar, a ser aquela pessoa melhor que você quer ser? Vamos tirar pelo menos um minuto de joelho. Comece a falar com você mesmo. E descubra aquilo que te impede. Aquilo que te impede a ser aquela pessoa melhor. Por que você não consegue? Igual o próprio Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Está na hora de sermos exemplares. Está na hora de nos desvencilharmos do mal que nos rodeia, que nos cerca. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Fale com Ele, fala para Deus te ajudar. Fala: Deus me ajude. Quero largar de ser mentiroso. Quero largar de ser uma pessoa nervosa. Quero largar de ser uma pessoa antissocial. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Fique em pé agora. Senhor, usa-me. Fique em pé agora. Sonda-me. Levanta as tuas mãos. Quebranta-me. Gente, essa mensagem de hoje não é pessoal. Não é um pessoal, mas é um alerta. Você que tem que saber para quem você trabalha e para quem você pertence. Porque a Bíblia diz que quem pertence a Deus largue o mal.
Diga, Senhor. Usa-me. Diga, Senhor, ajuda-me a largar o mal. Ajuda-me a ser uma pessoa melhor que eu já era antes. Em nome de Jesus. Espírito Santo, cumpra o teu querer em mim. Transforma-me. 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 Transforma-me.